Nerds, começando esse novo projeto aqui, eu sou o Lucas Braga e bem-vindos a Inside the Field, novo podcast nosso falando unicamente da NFL. Vocês sabem que nós gostamos muito de futebol americano, tanto que o nosso primeiro EP foi falando sobre o Super Bowl. E dessa vez a gente vai fazer diferente, eu já expliquei aí no videozinho que vocês podem ver no canal. E hoje eu e o senhor Bruno Braga, Bruno, dá um salve aí. Salve. Vamos falar tudo que se deve saber que aconteceu na terceira semana da NFL da temporada regular. Então vamos nessa. Sem muita enrolação, porque aqui tem que ser mais dinâmico e pá. Começamos quinta-feira com o Cleveland Browns e New York Jets. Que jogão, né, mano? Por incrível que pareça. Pois é, mostrando que o que mais ou menos a gente já esperava, que o Browns não é de fato o time do 0-16, que mesmo o time do 0-16 não era um elenco de 0-16, foi uma série de desgraças, digamos assim, que acarretou isso, mas confirmou a presença que muita gente queria do querido Baker Mayfield, né? Primeiro pick do draft do Browns e fez valer. Então, exatamente isso que eu ia falar. Ele fez valer ser o primeiro dos primeiros, né, mano? Tanto que eu lembro que na época do draft tinha muita gente falando que talvez não seria ele, talvez seria ou o quarterback que tá nos Jets ou o que tá nos Bills, que eu sempre confundo os nomes, né, que um é o Sam Darnold e o outro eu não lembro o nome agora. Eu lembro que também assim que o Browns escolheu o Mayfield, teve um bafafazinho, porque ele é meio doidão das ideias, tá ligado? No college ele arrumava umas treta meio que boba, mas o maluco tá mostrando aqui veio, tanto que o Browns já anunciou que na próxima semana ele vai ser titular, né? Com razão, era visível nesse jogo que o Tyrod Taylor, né, que é o outro quarterback, que até então era o quarterback titular, simplesmente não conseguia desenvolver o jogo. Desde na primeira semana contra os Steelers, você via que, sei lá, metade dos first down que os Browns conseguiam era com o próprio Taylor correndo até a linha, tá ligado? Tipo, simplesmente os caras não tinham construção de jogada, era bizarro. E ele entrou, tipo, o Mayfield entrou e transformou tudo. Por mais que ele teve menos passes totais, talvez por ter jogado menos, né, que o Sam Darnold, ele teve muito mais passes completos e por consequências mais jardas, tá ligado? Foi bizarro o impacto que ele teve. Sim, com certeza. E assim, querendo ou não, foi jogo que ia mostrar aí, né, esse embate entre os dois primeiras escolhas, né, do draft. E eu particularmente, cara, eu fico até um pouquinho chateado, assim, pelo Sam Darnold, porque eu acho ele um cara bom, só que eu acho que, assim, ele tá se mostrando um pouco afobado demais, tá ligado? Eu acho que isso, o que os números mostram, tanto de interceptação besta que ele tá tomando, porque quando você vê no jogo, as interceptações que ele tomou são, tipo assim, eu não tô falando no jogo dos Browns em si, eu tô falando nas 3 rodadas até agora. É coisinha, tipo, relativamente não, coisa besta, né? Mas, assim, mano, foi um jogo bom e é engraçado, porque se você falasse na season passada Browns e Jets, eu acho que não ia ter um filho da puta no estádio, né? Pois é, uma coisa que você falou aí do Sam Darnold é que, principalmente no primeiro tempo ali, nos 2 primeiros quartos, eu não sei se é uma limitação dele, dos recebedores, do playbook em geral, que não tinha nenhum passe longo, assim, tipo, ou era corrida, ou era passes, mano, de no máximo 5 jardas, tá ligado? Eles não conseguiam fazer passes longos de wide receivers, de avançar bem pra frente e conseguir fazer um passe longo. Se você assistir, o primeiro tempo do jogo é basicamente só passe curto. E o que foi principalmente uma vantagem pro Browns quando o Mayfield entrou, que ele tem aquele shotgun pass dele absurdo, que ele já tinha mostrado desde a pré-season, que ele tá numa sincronia muito boa com o Jarvis Landry. Você vê muitas jogadas que ele, mano, senta o braço, o Landry só agarra e cai no chão e já passa um first down. Isso mostra a diferença do quarterback dele pro Taylor e como até o time já tá funcionando melhor com o Mayfield em campo, né? Mas no caso também em relação à defesa do Jets, na jogada famosa do Philly Special, só que feita pelo Browns, o Cleve. Se você assiste o exato momento dessa play, você vê que a secundária do Jets, tipo, ela não sabe o que tá acontecendo. Tipo, tá um trocando ideia com o outro, decidindo do que vai fazer,
E quando rola o snap, você vê que tem dois caras que estão atrás, que eles estão literalmente um olhando pro outro, tipo, discutindo o que eles vão fazer. Aí eles olham que começou a play e simplesmente sai correndo, tá ligado? Tanto que se for ver, o Mayfield recebe a bola tranquilaço. Tipo, não tirando os méritos da jogada, que é uma jogada muito bem feita, mesmo porque eu duvido que uma defesa treine você segurar esse tipo de jogada, mas foi, tipo, tanto mérito deles de fazer a jogada e desmérito da defesa de bugar totalmente na hora. E que você falou sobre na verdade, o time do Jets em si, eu tenho essa impressão, que o Sam Darnold, pra mim, ele é um ótimo jogador, tipo, tem muito ainda que se amadurecer, só que, assim, cara, eu acho que o que você falou sobre os passes em profundidade, né, eu acho que é um pouco dos dois. Tem a limitação do próprio Jets, tem o head coach segurando e tem o próprio Sam Darnold com um cagacinho, tá ligado? De falar, porra, mano, eu solto o braço e os malucos intercepta. E o que você falou, que eu acho que é a coisa mais evidente que tem do Baker Mayfield no Browns, é esse braço dele, mano. O braço do maluco é poderoso, tá ligado? Ele faz um passe, mano, tipo, passe longo que você não vê, tipo, a bola fazendo, tipo, uma parábola, tá ligado? Uma barriga, saca? Mano, o bagulho vai reto, é um míssil e já era, tá ligado? Então, assim, claro que também tem um pouco de, pô, o maluco é mega novo e tal, mas ele mantendo isso e o Browns começando a se fortalecer num time pra jogar em favor do Mayfield, mano, é um time que tem de se ficar de olho, que é um time que tá se montando, né, velho? É um time que, estruturando assim, tipo, não vou falar de playoff nem nada, mesmo porque a gente ainda tá na terceira semana, faltam 13 jogos ainda pra definir tudo, mas continuando assim, igual você já tinha falado que o Browns já falou que o Mayfield vai ser o QB número 1, né, a partir de agora, com razão, então vamos ver como que vai dar aí, com certeza, como eu disse, o elenco do 0-16 já não era um elenco do 0-16, foi toda questão de performance e N coisas, e agora, com um time que já tem uma vitória e um empate, tem tudo pra dar uma engrenada boa aí. Logo digamos que o primeiro jogo do domingo, a maior zebra, a coisa que ninguém imaginava e uma surra, sim, bem dada, Buffalo Bills 27-6 em cima do Vikings. Mano, o que foi isso? Eu lembro que eu tava acompanhando o jogo dos Eagles contra o Colts, e aí eu ia, tipo, atualizando, tá ligado? No celular pra ver os resultados do que tava acontecendo. E, mano, como assim, velho? Tipo, é bizarro. Você vê os highlights do jogo, você assiste o jogo, mano, você vê o time do Minnesota completamente entregue, um time perdido, quase assim, nem o jogo entre os Eagles e os Vikings na final da conferência do ano passado, que foi uma surra também, você viu o time dos Vikings tão perdido assim, mano, o que aconteceu, velho? Cara, é muito estranho, não só por ser o Vikings, mas por ser o Bills do outro lado, tá ligado? Não é nenhum time foda, é o Bills, que tomou uma piaba de todo mundo que tinha jogado até então, e o Vikings, cara, primeiro que no caso do Bills, acho que, tipo, não tem... Destacar um pouquinho o Josh Allen, que é o quarterback, que fez uma partida, tipo, ok. Sim, que é um moleque também que tem aí muito ainda a mostrar e muito a crescer, né, velho? Sim, sim. Mas a defesa do Vikings tem essa parada de, tipo assim, ela é um empolgou imenso. Na temporada passada era falado que, nossa, a melhor defesa da NFL, Super Bowl. A gente considerando que, geralmente, quem ganha o Super Bowl, né, é porque tem a melhor defesa. Então, tipo, você já pensa, mano, os caras já iam vir pra detonar, aí chega vence do Saints ali, naquela virada bizarra, e aí toma um sarrafo do Eagles. E aí chega agora, tava bem nos dois primeiros jogos, no quesito defesa. Muda o quarterback, melhora, né, a parte de distribuição e tal, mantém os principais recebedores, contrata um quarterback de mais qualidade, de mais precisão. Tava, tipo, com uma defesa bem estruturada, tava demonstrando manter mais ou menos essa época boa que tava tendo na temporada passada, e chega a defesa simplesmente desligou, tá ligado? Tipo, os caras tão perdidaços, os caras não sabem o que fazer, velho. É bizarro isso, é bizarro. Sim, e tipo assim, não só a parte da, digamos que defesa mesmo, mas a offensive line tava perdida, velho, tava rendida. E assim, a gente tá falando, como você deixou claro, a gente tá falando do Bills, que não é um
puta de um time, tá ligado? Agora você pensa, a offensive line, como a dos Vikings, com times que tem especialistas na parte de buscar o quarterback, por exemplo, o Colts, por exemplo, o Bears. Mano, o Colts não, desculpa, o Eagles. O que vai acontecer quando o Vikings bater de frente contra esses times, tá ligado? O Kirk Cousins vai ficar vendido, tá ligado? O maluco... Porra, vai ter que colocar, não vai ter que colocar o quarterback pra jogar, vai ter que colocar o punter logo de cara, tá ligado? É mais fácil mesmo, porque isso é louco, velho. Tipo, mano, ouvinte, é até difícil pra gente comentar esse jogo, porque foi bizarro, né? É, a Big Zebra Master, sim. Né? Tanto que já vamos passar pro próximo jogo do domingo, que foi Texans e Giants, 27-22 pro Giants. E tipo assim, o que se prova é, a família Manning tem talento, né? Mas só que parece que o Eli tem tipo um botão on-off, né, cara? Quando ele tá no on, dá tudo certo, o cara joga muito bem. Óbvio, quando o Pocket ajuda bastante ele, né? Mas, tipo, eu acho que os torcedores dos Giants... eles aprenderam já a torcer com o coração na mão, porque tem hora que o maluco joga muito bem, tem hora que o maluco tá apagado, tá ligado? Nesse jogo mesmo, pra minha opinião, ele jogou muito bem e isso que deu a vitória, tá ligado? Tanto que foi um placar um pouco apertado e tal, mas assim, os Giants precisam de algo mais, saca? Não pode ficar só na dependência do Eli jogar muito bem, Beckham tirar alguma coisa da cartola dele e principalmente não depender tanto do Saquon Barkley, que o maluco é sensacional. Pra mim, já pode até colocar como um dos melhores running backs aí dessa temporada, tá ligado? Mas não pode depender tanto, saca? Sim, foi um jogo bem pegado. Você pega principalmente nas estatísticas dos cada quarterback. O Deshaun Watson lançou 385 jardas, o Eli Manning com 297, mas teve um bom ratio de passes, que de 29 ele acertou 25, tá ligado? Tipo, quem é você, mano? Devolva o meu Eli Manning, tá ligado? Isso é absurdo, hein? Mas demonstrou que, tipo, acho que por ser... Eu acredito que os dois times, tanto o Texans quanto o Giants, têm um nível bem equiparado, digamos assim. E foi um confronto que fez jus ao nível das duas equipes, assim. Creio que as duas não vão pra playoff nem nada, mas vão conseguir se manter mais ou menos nessa mesma linha que mostraram por aí. Cara, a gente vai debater um pouco, depois que a gente passar todos os jogos e resultados dessa temporada, não, dessa semana, a gente vai falar sobre a classificação. E assim, cara, eu acredito sim que os dois times vão lutar pra ir pra playoff, sim, cara. Baseado nas divisões deles, tá ligado? Eu acho que assim, certeza que vão? Não é certeza, né? Eu acho que são daqueles times que estão na meiuca da galera ali. Não são time de elite, mas também não são times, tipo assim, descartáveis, entre aspas, né? Mas são times que, assim... Se o time se fechar, né, pra eles, treinar bastante, fazer um playbook bem legal, acho que os dois times conseguem chegar sim, cara. Veremos. Continuando o domingão, Redskins e Packers. 31 pros Redskins. E assim, Redskins tem um time coeso, nada de muito extraordinário, e mostra que o Packers, ele é aquele time que nem você falou agora há pouco, do eterno empolgou, né? Tem um dos quarterbacks mais geniais da história da NFL, só que assim, o time como um todo, digamos que não corresponde a ele, né? Não corresponde a Aaron Rodgers, e assim, o cara não vai fazer milagre toda hora, né, velho? Assim, da mesma forma que nós temos o pequenas empresas, grandes negócios, nós temos os grandes times, pequenas defesas, que foi um imenso nessa rodada, e começou pelo Packers. Que assim, a defesa do Packers já tem muita dificuldade em jogo terrestre, que é bizarro a dificuldade que eles têm. E assim como você falou, o time do Redskins é um time bem coeso. Não é um puta time, mas é um time que faz o arroz com feijão ali, show. Então se você der essas bobeadas, velho, você vai tomar e tomou. Que nem eu tinha falado, o Rodgers tentou, né? Porque ele machucou a perna no primeiro jogo da temporada. E assim, o Aaron Rodgers com só uma perna é melhor do 10, 15 quarterbacks da liga. Metade dos quarterbacks da liga. Né? Tanto que fez o que fez nos outros jogos, mas nesse
tentou, mas não deu, né? Porque não é sempre que dá também. Que o cara é um monstro, todo mundo sabe, mas não é todo dia. E é bizarro, cara, porque você já pega a offensive line, que é a defesa do ataque, basicamente, que já tem um histórico de deixar o Rodgers na mão, não é à toa que ele morre todo jogo. Se quebra toda a temporada, né? É, que tem agora essa regra ridícula, que é basicamente por conta dele, né? Que você não pode encostar no quarterback, que é rough in the pass. E é bizarro, cara. Não sei porque o Packers não vai atrás disso, porque isso não é de hoje. E ficar depender de um quarterback cabuloso não dá nada, cara. Isso é óbvio. Assim, eles dependerem só do Aaron Rodgers, não vai levar eles pra nada. Corre um grande risco do Packers com o Aaron Rodgers e tudo, a porra toda, não ir pra playoffs, tá ligado? Se manter nessa pegada, cara, e escorregando em jogos que, tipo, teria obrigação de ganhar, sabe? Corre esse risco. Antes de começar a temporada, eu vi uma entrevista do Aaron Rodgers reclamando da galera nova que chegou no time, que a galera que chegou no time estava um pouco deslumbrada demais, que a galera não estava, tipo, trabalhando o quanto deveria trabalhar, saca? Tipo, o time em período de treinamento e a galera mais, tipo, tamo no Packers do que realmente trampando. E talvez eu acho que isso esteja se mostrando muito claro agora. Tá ligado? Não vamos tirar os méritos dos Redskins, como a gente comentou. É um time legal, é um time coeso, é um time que vai brigar para playoffs também, eu acho, dentro dessa divisão deles. É porque, assim, dentro dessa divisão, como a gente vai comentar daqui a pouco, tem times muito ali, é uma das divisões mais embaralhadas. Mas, assim, o Packers tem que se mexer com relação à defesa e principalmente à offensive line. Senão, cara, não adianta você ter o Aaron Rodgers, não adianta você ter o raio do melhor quarterback da história. Não vai fazer diferença. Só fatos. Continuando, temos o jogo com coisas interessantes a comentar. Muito interessantes. Chiefs e 49ers, 38-27 pro Chiefs. Que caralho de temporada Patrick Mahomes tá fazendo? Que porra é essa? Da onde esse cara saiu? Queria começar, já a gente vai falar sobre o Bruno Mahomes. Queria começar falando que eu não sei se você já ouviu a voz dele, que não tem nada a ver com ele. Sério, pesquisa um vídeo depois, é horrível a voz dele. Enfim, ele já quebrou o recorde, né, de... Acho que a quantidade de touchdowns nos 3 primeiros jogos já é o maior da história, passando o Peyton Manning. E, mano, cara, não tem... tipo, passando uma galera, né, mano? Passando lenda virada atrás lenda, né? Que até então, o que tinha conseguido mais era o Peyton Manning, ele já passou, né? Peyton Manning nadinha, Mahomes rainha. Mas, mano, é bizarro o que esse ataque tá fazendo, principalmente porque a defesa do Chiefs não é tão forte assim. O ataque, digamos que compensa, principalmente porque o mínimo dele de jardas que tá lançando por jogo já é alto para um caralho. Já tá sendo, tipo, num nível muito... E... basicamente não tenho o que falar do Chiefs, tá tendo, não é de hoje que a gente já vê o Chiefs começando uma temporada muito boa e depois dando uma escorregada até dar em vários nadas, mas a gente também tem que falar do 49ers, que, né, a NFL ficou mais feia depois desse jogo, porque o nosso querido Jimmy Garoppolo, ele até teve um bom jogo, ele até fez um bom jogo de 30 passes, acertou 20, 251 jardas e 2 touchdowns, só que foi uma lesão muito besta que ele sofreu, muito besta, é de quarterback querer sair mais do pocket, querer se mover mais do que deve. O Garoppolo tem um problema que não é de hoje, que o trabalho de pernas dele é muito fraco, a movimentação dele, tá bom que é meio escroto você comparar isso com quarterbacks fodões, tipo um Tom Brady da vida, mas para pra pensar nisso, para reparar nisso, é muito discrepante, tá ligado? E foi uma lesão besta, acabou que ele não pôde continuar o jogo até o fim, né? Ele saiu depois, eu não lembro se foi no mesmo dia à noite ou no dia seguinte, ele fez uma ressonância magnética e deu zoado lá de ligamento rompido no joelho. E vai perder a temporada, né? Basicamente, ele teve a mesma lesão que o Carson Wentz. Mais ou menos, tipo, basicamente a mesma coisa. E vai perder a temporada por conta disso. Tipo, mano, os 49ers já viu no empolgou gigante com o Garoppolo, o que eu acho meio errado, o empolgou que deram nele, porque a torcida da NFL é muito empolgada, vamos ser sinceros, né? E assim, mano, também aquele negócio, deu empolgou nele no final da temporada, onde basicamente já estava tudo definido, né? Que a galera tava meio que jogando quase que por cumprir tabela, então, né? Cara, tipo, você vê que antes da temporada começar, sempre fazem isso, de mostrar qual é a top 5 de jerseys mais vendidas por time, né?
A do Garoppolo era a segunda mais vendida, velho. Não que ele seja um quarterback ruim, né? E assim, querendo ou não, a torcida do 49ers é gigantesca pelo histórico, né? E o caralho é 4. Só que eu, particularmente, já tô achando que tem até uma certa mandinga aí a se quebrar, que o 49ers sempre foi um time, tipo, digamos que nas cabeças, né? Elite e tal. E de um tempo pra cá deu uma sumida. Eu acho que, assim, os caras vão ter que se segurar esse ano pra ver se descola alguma coisa a mais. Eu fiquei sabendo, vi algumas notícias, que hoje os 49ers iam, mano, entrevistar uma penca de quarterbacks aí pra ver se descolam alguém, tipo, pra pelo menos chegar perto do que o Garoppolo tava fazendo, né, velho? Pois é, que assim como você falou, ele não é um quarterback ruim, e ele tem um puta potencial, além de ser muito lindo. Então, tipo, chega a ser trágico, tá ligado? Por isso que nunca é legal você ver, independente do time, nunca é legal você ver um quarterback se machucar, tendo que sair, assim, principalmente um cara com o potencial dele e que a torcida depositava tanta esperança nele, assim, né, velho? Então vai ser bizarro pro 49ers. Eu acho que a coisa que mais dá dó, mano, não é o se machucar em si, porque eu acho que dentro de um esporte de contato é até normal. Mas o que eu fico particularmente, tipo, porra, mano, é o maluco perder a temporada inteira, o resto da temporada, tá ligado? Tipo, pô, mano, você se machucar, ficar 1 ou 2 jogos fora, digamos que eu acho que é até normal dentro de qualquer esporte, né, velho? Porque tem a parte de esforço físico e tal, mas, mano, perder a temporada, falar assim, mano, fulano perdeu a temporada completa, eu acho, tipo, mano, muita dó do atleta, sabe? Independente de em qual esporte seja. É na terceira semana, né, velho? Vamos supor que, tipo, ele ainda vai ser o quarterback dos 49ers. Ele vai voltar, vamos supor que ele vai jogar de novo a primeira semana da pré-season. Ele vai jogar o quê? Em agosto de 2019, tá ligado? Se ele tiver liberado, por sinal, né? Exatamente. É só a gente ver o que aconteceu com o Carson Wentz, né, velho? Se machucou, tipo, pouco antes de começar os playoffs, mano, tá voltando agora, só na terceira semana, velho. Então é complicado, né, velho? Mas vamos torcer pelo bem aí do Jimmy Garoppolo e pelo menos ele teve uma lesão no joelho, não foi no rosto, né? Verdade. Dando sequência aqui, eu acho que talvez o time mais empolgou de todos dessa temporada, e eu tô colocando minhas fichas, tudo neles. Senhor Miami Dolphins metendo 28-20 no Oakland Raiders. E assim, né? Time do Miami é um time limitado, só que é aquele time, cara, que fazendo uma comparação com o futebol brasileiro, né, o futebol brasileirão, eu acho que eles estão fazendo a coisa mais certa possível, que é o quê? Mano, comecinho de campeonato que a galera ainda tá se encaixando e tal, velho, os caras estão ganhando, tá ligado? Os caras estão ganhando, tanto que é um dos 3 times que tá invicto ainda. Isso pode fazer muita diferença na hora dos playoffs, tá ligado? Claro que pode chegar nos playoffs, não dá em nada, claro que também pode perder o encanto daqui a 1 ou 2 semanas, mas é um time que, assim, às vezes o time é um time mais fraco, é um time limitado, mas só que aprende a jogar dentro da limitação dele, tá ligado? Sim, igual você falou, o Dolphins tá 3-0 agora, surpreendentemente falando. Com certeza é porque os 3 jogos, quem assumiu como quarterback foi o Tannehill e não o Jay Cutler, senão saberíamos que o resultado seria diferente. Mas, igual você falou, tipo, eles estão tendo uma performance que de início faz uma puta diferença. Você já não é um time que tá demonstrando ser avassalador como outros que a gente vai falar mais pra frente, mas tá tendo tipo um jogo sólido, tudo certinho nessa partida contra o Raiders. Destaque pros 2 wide receivers, o Albert Wilson e o Jake Grant, tiveram puta performance, estão numa sinergia muito boa com o Tannehill. E tem que falar também do querido coach do Raiders, né, o John Gruden, que já não basta ter dado trade no Khalil Mack, você já é o tipo, mano, o John Gruden é o cara que é aquele meme que você olha, já olhou pra uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dele? Porque, mano... E ninguém sabe, né? Porque, mano, esse cara, tipo, faz umas paradas que você fica, mano, drogas você usa, tá ligado? E, tipo assim, o Raiders, ele é que eu acho que na mesma proporção do 49ers. É um time bom, tá ligado? Tem bons jogadores, só que, velho, alguma coisa não encaixa ali, tá ligado? Talvez pode ser o único culpado nesse caso todo pode ser o treinador, velho. Porque quando você pega no tipo individual assim, mano, são jogadores ok, tá ligado? São jogadores que
se você tiver que nem você falou aí, uma palavra bonita, sinergia, o time deveria render mais, né? Sim, com certeza. E aí você pega assim, Raiders já tá 0-3. Não foi, por exemplo, quando o próprio Dolphins não foi uma piaba, foi 28-20, foi um jogo até que disputado, mas você pega aqui, já estão 0-3. Próximo jogo deles é contra o Browns, que tá vindo no empolgou, contra o Baker Mayfield, que tá vindo com o pau na mão. Cara, se perderem o próximo, velho, já é tipo... Como a gente vai comentar daqui a pouco sobre a divisão, velho, você olha os outros 3 times que estão na mesma divisão, você fala, meu irmão, sorte que não tem rebaixamento na NFL, tá ligado? Exatamente. Seguindo no domingão ainda, tivemos Philadelphia Eagles com o retorno de Carson Wentz, ganhando por 20-16 do Indianapolis Colts. Acho que todo mundo sabe que eu sou Eagles. Tô feliz para um caralho com a volta do senhor Carson Wentz. O cara mostrou que, assim, velho, é outro time, né, velho? A diferença, ele mostra, eu acho que o Carson Wentz mostrou o que a gente tá comentando aqui, a diferença que um quarterback faz na porra do time todo, tá ligado? Ele jogou no mesmo nível que ele tava jogando? Não, o cara tá voltando de lesão. O Eagles tá jogando na mesma pegada de campeão do Super Bowl? Não, o Eagles tá perdidinho em certas partes. Mas assim, tá jogando bem. Eu assisti o jogo, acompanhei o jogo inteiro. Tem cagadinhas bobas, que é o que tá fazendo a gente ter que aguentar o jogo, sabe? É o terceiro jogo que a gente só sabe o resultado dele mesmo, assim, nos segundos finais. E, particularmente falando, eu acho que temos que prestar atenção Indianapolis Colts. É um time que está em desenvolvimento, é um time que, na mesma pegada que eu comentei com relação ao Cleveland Browns, se for um time que tiver a consciência de se montar e jogar em favor do Andrew Luck, é um time que vai longe, cara. É assim, contra o Eagles, que tem uma das defesas, na minha opinião, mais consistentes da NFL. O cara conseguiu fazer certas jogadas ali, velho, e sair de certos sacks e coisa do gênero, que mostra que, assim, é um time que tá em desenvolvimento e pode dar trabalho mais pra frente. Sim, eu achei que foi um bom jogo de retorno pro Wentz, considerando assim o adversário, porque o Colts, na minha visão, não é um time bom, mas também não é um time ruim, é um time regular ali. Meiuca. Você falando em quesito do Browns, só que eu não vejo, porque por exemplo, a diferença agora com a entrada do Mayfield, ele se mostrou um coletivo um pouco mais forte que eu não vi ainda no Colts. Mas como você falou, é um time em desenvolvimento, com um bom quarterback, que tem muita chance de evoluir ainda ao longo do campeonato, né? Como eu falei, tipo, é um time regular que fez uma partida de igual para igual, tanto que foi 20-16, não foi sapecada nem nada. E como a gente falou, tipo, o Wentz jogou bem, fez uma boa performance, nada uau. Fez as jogadas típicas dele, que quando a offensive line caga no pau, ele tem que sair debrando todo mundo e correr, né? Mas, como você falou, tipo, eu senti ele um pouco fora em alguns momentos, né? Tinha várias vezes que ele tava organizando ali a jogada e aí dava delay of game, ou ele tinha que começar de qualquer jeito com o snap todo errado. Tava dando umas engasgadas assim que, tipo, é normal pra um cara que não joga há muito tempo, somente porque o time com o Nick Foles, ele parecia muito certinho, assim, tá ligado? Era muito fechado no playbook, tanto que eu lembro que no nosso podcast lá sobre a prévia do Super Bowl, a gente fala isso, que o Nick Foles recebia o playbook, ele executa exatamente o que tá no playbook e dava certo. Ele não improvisa, né? E dava certo. O Nick Foles é um bom quarterback, senão não teria feito o que fez. Mas você vê que com o Wentz ele tem mais certa liberdade ali de adaptar ao que é o necessário. E com certeza a gente sabe a qualidade dele, já demonstrou várias vezes. E o potencial que ele tem depois se adaptando mais com o time para voltar nas semanas seguintes e manter a boa performance que estava tendo ano passado, que está melhor, que o time já deu uma boa encaixada, correndo bem com o Jay Ajayi, uma defesa mais bem estruturada, então tem tudo para continuar aí com a campanha show. Sim, com certeza. E aí eu até acabei lembrando agora de um comentário que os comentaristas do jogo fizeram com relação ao Carson Wentz, que foi a coisa que mais me deixou feliz de ter visto ele fazendo de novo. Que o cara falou assim, a escapabilidade dele. Eu acho que esse era o meu maior medo da volta da lesão dele ficar muito mais fixo, sabe? Com medo de correr, com medo de se mexer no pocket, que era uma das melhores características dele. E nesse jogo ele já se mostrou, mano, que o ataque não tá se resolvendo lá, ele vai pra cima mesmo.
se a defesa vier fazendo blitz em cima dele, velho, vai penar pra conseguir achar ele, pra conseguir sacar ele. E assim, minha visão, e não só como torcedor do Eagles, é um time que sim vai buscar playoffs, e o Carson Wentz, se manter assim, essa crescente que ele tava vindo, já é candidato de novo a MVP. Dando sequência, o jogo da rodada, né? Porque Titans e Jaguars, 9-6 pro Titans, que bizarrice é essa? Outro jogo bizarro? Esse jogo é uma decepção tão grande, porque assim, o Jaguars não vou dizer um puta time, mas é um dos times mais fortes da AFC, se não o mais forte atualmente. Não, aí exagerei, né? Mas mantém ali. E o Titans, que é um time diferente do ano passado, não é aquele mesmo Titans, é o time que mudou umas paradinhas. Então tinha tudo para ser um jogo de, sim, independente de quem vencesse, ia deixar alguma fraqueza muito exposta do time que perder. Na verdade, ao contrário do time que ganhar, ou uma vantagem muito clara em algum dos times, né? E aí, mano, é bizarro, velho, porque assim, o Blake Bortles, ele é muito fixado em jogadas com o Fournette, que é um puta jogador. Só que ele fica muito limitado quando ele tem ele. Tanto que no jogo passado contra os Patriots, que eles venceram, o Fournette não jogou também. E aí você viu que o Bortles conseguiu articular mais, mandar mais no jogo como um todo. Tanto que eles venceram dos Patriots. E agora veio sem o Fournette de novo. E tipo, não foi nada, tá ligado? Não foi nada. Marcus Mariota fez ok ali, jogou show. Até o outro quarterback entrou no momento, jogou um pouquinho. Mas mano, foi um jogo tão como você falou, que foi triste de ver, velho. Tanto que você vê, mano, os highlights do vídeo tem 5 minutos. Todos os vídeos são tipo 10, 13 minutos, né? Esse tem tipo 5 minutos, porque não tem muito o que falar, não tem nem o que comentar muito, velho. Só foi tipo, né? Tanto que já vamos pro próximo jogo da rodada. Panthers batendo Bengals por 31-21. E assim, Panthers vindo mostrando a sua força, né? Meio que parece que começou a esquentar agora. E eu só fiquei um pouco chateado porque eu acho que o Bengals estava vindo muito bem. E tipo assim, foi aquela brecada brusca, sabe? Essa derrota pra eles. Mas também é aquele negócio, bota eles meio que no lugar deles. Tipo assim, ó, Bengals, vocês estão um time legal, vocês estão se estruturando bem, mas calma lá, não vamos empolgar tanto, né? Pois é, que nem você falou, tipo, deu uma segurada no empolgou do Bengals, que era um time que tava tendo uma sinergia muito boa de quarterback e wide receivers, que eram basicamente onde eles conseguiram as vitórias que iam. E deu uma empolgada no Panthers, que é um time que mostrou qualidade e tá vindo ali de pouquinho em pouquinho, né? Porque o Ken Newton jogou muito bem esse jogo. Tanto que você para pra ver as estatísticas, o Andy Dalton, que é o quarterback do Bengals, ele lançou mais que o dobro de jardas do Ken Newton. Mas onde que foi o diferencial do Panthers? No jogo terrestre. O running back, o Christian McCaffrey, ele correu 184 jardas, velho. Então, tipo, tanto que quando você assiste o jogo, você vê o quão isso muda e o quão isso encaixa bem no jogo do Panthers, tá ligado? Então isso mostra que, como eu falei, não foi um jogo sapecado pra eles também, só 10 pontos de diferença, e não foi com muitos pontos também. Então mostra que os dois times também estão no nível parelho até, foi uma boa disputa, foi um jogo muito bom de assistir, mostrou muito bem as duas fraquezas e as duas vantagens que cada time tem, e são dois times também, cada um no seu canto ali, que acho que estão vindo de pouquinho em pouquinho, mas que vão brecar algum time fodão, vão tirar alguém dos playoffs ou alguma coisa assim. Sim, com certeza, velho. São dois times que, assim, vamos ficar de olho, e são dois times que vão brigar para playoffs, e como você acabou de falar, são dois times que vão dar trabalho, velho, no campeonato, sabe? Não vão ser simplesmente jogos que os outros times só vão passar, né? Dando sequência, Ravens contra Broncos, 27-14 pro Ravens, e dois times que eu particularmente gosto, simpatizo até. Tava torcendo pro Broncos, porque eu acho que é um time que tem a crescer ainda bastante, tá mostrando bastante potencial. E os Ravens é aquele negócio, né, cara? Eu acho que dá uma raivinha por ser um time inconstante, porém um time bom. E tá mostrando, assim, que na mesma coisa, eu acho que o mesmo comentário que a gente acabou de fazer sobre o jogo do Panthers, esse jogo é a mesma coisa. Ravens e Broncos não são times
tipo, extraordinários, mas são times que vão dar trabalho e vão brigar pra playoff sim, velho. Cara, esse jogo pra mim foi quase um Jags e Titans também, porque é triste, cara. O Ravens, ele não se decide o que ele quer fazer da vida dele, tá ligado? Principalmente... se ele quer ser o time de ponta ou se ele é um time que tamo aí, né? Principalmente esse arrombado desse Joe Flacco. Primeiro, esse cara não é quarterback elite. Começa por aí. Nego que força essa merda 200 anos, não é. Ele estrala, dá uns estralos nele, ele sai lançando e já era, velho. Que nem um outro quarterback barbudo aí. Polêmico. Mas... E o cara, tipo, tenta, às vezes joga bem, às vezes não, às vezes nem entra em campo, parece. E o jogo foi isso. No caso do Broncos, você teve o Case Keenum interceptado, pra variar, né? Isso que ele mais gosta de fazer. Intercept Keenum. E foi isso, mano. Foi outro jogo bosta, tá ligado? Tanto que já vamos passar pro jogo eita cuzão da rodada, né? Falcons e Saints, 43-37 pro Saints. Drew Brees. Acho que esse vale pelos jogos bosta. Todos os jogos bosta são perdoados por esse jogo, tá ligado? Mano, Drew Brees, se alguém tinha alguma dúvida sobre a genialidade do cara, sobre que o cara vai ser lenda, eu acho que ele acabou de colocar, né? Tipo assim, ó, tamo aqui, vamos bater recorde mesmo. Se é pra fazer touchdown com passe longo, toma. Quer pra fazer touchdown com passe curto, toma. Quer touchdown correndo, toma. Quer touchdown de eu fazendo sneak attack aqui dessa porra, toma. Mano, o maluco só faltou chutar, só faltou retornar a bola, mano. O maluco só não fez chover, né? Passar pra ele mesmo, né? Cara, esse jogo foi assim, porque ele foi muito pegado em todos os momentos. Você não viu nenhum time abrindo muitos pontos de diferença. Tanto que você pega os stats finais dos dois quarterbacks. O Ryan lançou 374 jardas e o Brees 396. Então pra você ter noção quanto que foi pegado. Mas o que é bizarro porque o Falcons, ele dava umas estraladas de ir mais à frente, porque tem um carinha chamado Julio Jones, que é um wide receiver que praticamente vence qualquer marcação. Não é à toa que ele é o segundo melhor wide receiver da liga. Tipo, é um cara que é muito embaçado você conseguir parar ele, tá ligado? E isso foi uma carência que o Falcons mostrou no primeiro jogo contra o Eagles, que o Steve Sarkisian, acho que é Steve, não sei, mas o Sarkisian, que é o coordenador ofensivo Falcons, somente que ele aprendeu a coordenar o time pra direita, muito bom, parabéns. E que parece que o time deu uma estruturada melhor nisso, tanto que, na minha opinião, o Falcons é um time mais bem estruturado que o Saints, principalmente na defesa. A defesa do Saints sempre dá umas cagadas. Mas, tanto que esse jogo foi muito pegado e decidido no detalhe do detalhe do detalhe. E esse detalhe tem nome e vários filhos, que se chama Drew Brees. E assim, cara, eu particularmente não temos que tirar mérito de nenhum dos dois times, na verdade. Só que eu fico com uma dosinha dos Falcons, velho, porque é um time bom, é um time com time, tá ligado? Tem um bom quarterback, tem bons recebedores, tem até uma boa defesa. Só que, falta, assim, sabe aquele último pinguinho, sabe? Pra deslanchar mesmo e dar trabalho pra todo mundo. Não que não dê trabalho, mas tipo assim, de ir pras cabeças mesmo. Claro que também pegou esse começo de temporada, né, só pegando pedreira logo de cara, né, velho? Estreando contra o Eagles, pegando os Panthers na sequência e agora os Saints, né? É tipo um começo de temporada de respeito, né? Mas, assim, é um time que vai ter que acordar, é um time que vai ter que correr atrás, se quiser fazer alguma coisa grande ainda nessa temporada, né? É um time que mostrou, principalmente você falou, esse tem um início bem complicado, principalmente pra um time que é visível, que ele tá tendo uma evolução, então ele tá se estruturando aos poucos ali. Então, considerando que ele já tá pegando muita pedreira logo de início, com certeza quando pegar um time mais marromeno aí, vai sapecar e vai sapecar bonito. Né, o que a gente espera, né? Pela competência dos jogadores que estão nos Falcons. Dando sequência, temos Rams versus Chargers. Rams vencendo de 35-23 e por muitos considerado o time favorito a ser campeão esse ano, né? Por enquanto, é porque assim, como a gente falou desde o início, terceira rodada é meio tenso falar isso, né? Mas até agora, pelo que demonstrou, é sem dúvida o melhor time até agora, de longe, o mais completo, o mais coeso, mais estruturado, mas assim, é até meio complicado de falar porque na temporada passada, naqueles prêmios individuais, sabe? Prêmio de melhor jogador de defesa, prêmio de melhor jogador de ataque, prêmio disso, prêmio daquilo.
basicamente deu só Rams, né? O time todo ganhou prêmios. Só que aquele esquema, né, cara? Na hora do vamos ver, o Rams estava peidando na farofa, né? E até agora tá mostrando a que veio. A gente vai ter que ver o resto da temporada. Mas é um time que, assim, velho, se manter, e é o que a gente espera que mantenha, é um time que, assim, o mínimo do mínimo do mínimo é playoffs, né? Sim, tanto que eu comentei isso em off, e é um time que é até muito bonito você ver jogar, é divertido assistir o Rams jogar. Sim. E o que me surpreendeu até foi a performance do Chargers, que não foi um jogo fácil pro Rams, tá ligado? Não, os Chargers fizeram jogadas sensacionais, velho. Buscaram muito o jogo, o Philip Rivers, ele teve uma boa performance, 226 jardas com 2 touchdowns, sendo que, por exemplo, você pega no caso do Rams, o Goff teve mais jardas e tudo mais, com 3 touchdowns, mas foi interceptado uma vez. Então, tipo, é uma parada que tem que ficar ligado ali. Chargers foi atrás, 35-23 é um bom placar, você considerando que você está jogando com o atual melhor time da liga, e o Rams também é um dos poucos times que ainda segue invencível, né? Veremos aí como que vai dar depois. Como vai dar a sequência do campeonato. Falando nisso, com a sequência do campeonato, Bears e Cardinals, outro joguinho, né? Meio Bears é um time que tá se estruturando, tá vindo bem aí, jogando contra os Cardinals, que também é outro time que tá se estruturando. São dois times que, ao meu ver, estão ali na meiuquinha da tabela, ainda não sabem se vão dar trabalho pra alguém, ainda não sabem se preferem ficar tomando piaba na cara no ano seguinte pegar alguém bem bom no draft, mas Bears 16-14 nos Cardinals. Foi basicamente o show do Kelly Mack, jogo, né? O cara é uma máquina de ser, incrível o que esse cara faz, ele é muito bom, e é o amor da torcida do Bears que é atualmente líder da conferência deles lá, tão bem até. O Cardinals é meio tenso, que por mais que tenha sido um jogo pegado, só 2 pontos de diferença, mas foi tenso porque eles tiveram 3 jogos relativamente difíceis. Então eles pegaram os Rams, tomaram a sapecada, os Bears e o Redskins, que a gente falou que são 2 times muito coesos, muito coordenados. Se você der bobeira, você vai tomar dormindo, e tem que ver isso aí, mano. Cardinals vai acabar ficando pra trás, talvez já no próxima rodada já meio que linha o destino deles pro resto da temporada, porque tá difícil pra eles, velho. Sim, com certeza, tem que acordar se quiser alguma coisa nessa temporada, vão ter que se mexer aí. Falando em se mexer, no próximo jogo são 2 times que estão precisando se mexer muito, porque são 2 times bons, são 2 times que eram pra estar brigando por playoffs, mas são 2 times que estavam, sim, escorregando feio. Seahawks bateu Cowboys por 24-13, um jogo legal, um jogo bacana de ter sido assistido, porém assim, né, como eu falei, 2 times que têm potencial para fazer algo a mais, só que assim, não estão basicamente fazendo só o mínimo, né? O Cowboys tá bem naquelas, assim, de conseguir algumas coisas, aí dá uma regredida bizarra. No caso do Seahawks, já, por enquanto, a performance deles meio que não corresponde ao elenco que eles têm, que é um bom time, é um time bem estruturado. Vai ter uma evolução com certeza no resto do campeonato. O menino Russell tá indo bem. O que a gente tava falando agora do Cardinals vai ser justamente que vai decidir contra o Seahawks, né, que é o próximo jogo de ambos, Cardinals e Seahawks. Vai ser um jogo muito interessante para ver justamente onde que vai culminar essa ou evolução do Seahawks ou do Cardinals acordar, porque vai ser difícil muito pro Cardinals, eu acho, porque o Seahawks tem tudo para engrenar muito, assim, principalmente com essa vitória do Cowboys, foi uma vitória bem convincente, então vai ser interessante. E uma vitória que dá uma confiança, né, também pro time. Sim, porque jogou bem, principalmente o Russell Wilson jogou bem, então tem que ver aí. E assim, mano, aí eu também já vou dar uma polemizadinha, porque você falou que Joe Flacco pra você não é elite, e desculpa a gente, pode xingar o que for, assim, pra mim Russell Wilson também não é, tá ligado? O Russell Wilson não pode, pra mim, na minha visão, ele não tá entre os 10 melhores QBs da liga. Eu acho que ele é muito limitado e assim, o time tem que jogar muito pra ele pra dar certo. E o Seahawks parece que tá vendo isso só agora, tá ligado? E eu acho que o futuro do Seahawks vai ser definido nisso. Se o time jogar a favor do Russell Wilson, pode dar alguma coisa, pode ir pra playoffs do caramba 4. Se não, velho, vai se segurar na defesa e olha lá. Dando sequência, um jogo que fez muita gente sorrir, né? Muitos memes,
muitas gargalhadas. Lions batendo por 26-10 o New England Patriots. Matt Patricia mostrando como se anular a linha ofensiva dos Patriots, né? E a defesa dos Patriots mostrando como se autoanular também, né? A defesa do Patriots mostrando como fredar, né, mano? Porque a defesa do Patriots não fez absolutamente nada. Como a gente comentou no nosso grupo, né, em particular aqui, eu falei, mano, se essa defesa do Patriots é a defesa que tá no Super Bowl, velho, senhor Fletcher Cox dos Eagles ia pendurar o Tom Brady na parede. E aí depois eu até me corrigi, eu falei, se o Patriots tá com essa defesa no ano passado, eles não chegam no Super Bowl. Simples assim, porque, cara, tipo, é uma defesa horrível, e a gente... Uma coisa que é rara, assim, que às vezes você vê, o time todo tá uma merda, mas tem pelo menos 2 carinha que estão sempre fazendo dele. Titio Tom Brady jogou mal, também jogou mal, não é só culpa da offensive line ou da defesa, jogou mal também. E quem é outro cara que geralmente salva junto com o Brady é o Gronkowski. E o trabalho da defesa de anular o Gronkowski foi uma coisa bonita de ver, velho. Você vê que sempre tinha a marcação tava toda certinha e sempre sobravam 2 caras do Gronkowski e ele não conseguia fazer nada. Foi muito foda de ver esse jogo, não só pro seu Patriots, todo mundo odeia e pá, mas foi bonito de ver um trabalho sendo feito de um time que, vamos ser sinceros, não é um time forte, que é o Lions, mas que mostrou que, mano, é assim que se anula um time forte, relativamente forte, porque, né, o Matt Patricia era coordenador, acho que defensivo até dos Patriots até ano passado. Tava rolando uns boatos aí que ele tava perdendo o controle do vestiário até do Lions, que não tava conseguindo botar ordem, que a galera não tava dando muita moral pra ele, mas mostrou que tava bem. A galera até quando acaba o jogo a galera comemora com ele, mas aí você vê que quando acaba o jogo a galera comemora com ele, tá todo mundo de boa. Foi um puta trabalho bem feito. Uma coisa que estavam contestando muito com os comentários da ESPN e tal, que a dinastia acabou. Não, gente, relaxa. É a terceira semana. É a segunda derrota seguida do Patriots? Sim, mas é a terceira semana. Historicamente, o Patriots é o time de engrenar. Nunca vai começar já botando no cu de todo mundo. Eles vão engrenar. Se a gente chegar no final de outubro e o time tiver assim, aí você pode falar que a dinastia acabou. Mas agora, relaxa. Não, e assim, Bill Belichick, ele é especialista em leitura de jogo, né? Então, assim, pode ter certeza que os Patriots não vão voltar tão rendidos da forma que estavam nesse jogo, tá ligado? Teve muitas condições que fizeram esse jogo ter esse resultado. Não é simplesmente, acabou o time, o cara é 4. Nenhum adendo que eu queria fazer antes da gente ir pro último jogo dessa rodada é que, assim, Sr. Gronkowski, já que eu particularmente acho uma postura errada dele, que aí, tipo, é o Patriots tomar no cu, ele já começa de, vou me aposentar, eu não quero mais. Porra, mano, seja um pouco mais homem, tá ligado? E assume que o time não foi bem, que o time não jogou bem e perdeu, velho. Ele já tinha falado isso quando perderam o Super Bowl, tá ligado? A gente entende que o cara tem as suas lesões aí e tal, mas, porra, toda vez agora é a mesma ladainha, tá ligado? Eu acho particularmente feio um atleta fazer isso com a frequência que o Gronkowski tá fazendo. Sim, é uma coisa que a gente vai entrar depois, principalmente falando do próximo jogo agora. E, tipo, a frustração momentânea é normal, tá ligado? Você tá de cabeça quente, você perdeu, você tá puto e tal, mas se prolongar isso é ridículo mesmo, velho. E fechando a semana, tivemos Steelers contra Buccaneers, o Steelers brecando o trem louco que tava aparecendo o seu Bucca por 30-27, e assim, todos os olhos voltados para Fitzpatrick, e quem aparece é o tio do boteco, né, mano? O tio do boteco ainda mostrou que tem muita lenha pra queimar, né? Big Ben, meu Deus do céu, velho. Aquela pança de cadela grávida, maluco é bom. Não, maluco, é o tio do boteco, mano. Ele é a encarnação do tio do boteco. E assim, a gente já sabe que, né, terminando ali a carreira, dá pra fazer várias pontas aí, se não uma outra carreira como ator. Porque, porra, aquele tapinha que ele tomou no capacete e a Neymarzada que ele deu depois foi foda, né? Eu vou entrar já numa polêmica aqui, ativando o modo clubista, né, craque neto do Steelers, porque... Tipo, eu achei, vou começar neutro, que foi meio zoado mesmo essa Neymarzada que ele deu,
Mas tem outro lance também que o cara trisca na perna do Fitzpatrick, ele se joga no chão e foi falta de qualquer jeito, tá ligado? Foi o mesmo lance. É que os QBs estão começando a usar isso a favor deles. Lógico, então certo. Foi um saco assistir. O jogo, como um todo, foi muito legal, mas foi um saco assistir de tanta falta, pass interference que teve nessa porra desse jogo, né, velho? Cara, tudo é rough in the passer, paradas que é ridícula. Rough in the passer, desculpa. Que, gente, principalmente você que ouve o Pro Football BR, provavelmente você sabe do que eu tô falando. Não, na verdade, uma coisa básica de física. Você está correndo em direção a um cara. Como? E você tá correndo com toda a sua força que você treina durante a semana inteira. Você que é um cara grande. E a sua fúria. Você é um cara grande. Você tem inércia e você tem gravidade. Como você tá correndo na direção do cara, e quando você vê que ou ele já tá sem a bola, ou ele não vai conseguir, você vai simplesmente parar, frear, e você não vai cair com o seu peso em cima dele. Me diz como você vai fazer isso. Então, eu acho que a pior parte da abertura de interpretação dessa nova regra não é o bater em si, porque isso daí é impossível você não bater no cara. Mas, tipo assim, o negócio de você não pode cair com o seu peso em cima do maluco. Meu irmão, como assim? Não tem como, velho. Você esqueceu qual esporte que você tá jogando, velho? Mas não vamos focar só nisso, vamos voltar mais pro jogo, porque o jogo foi muito bom. Como a gente falou, o Sr. Big Ben mostrando que esse sim é um QB de elite. Sr. Juju Smith mostrando que assim, meu irmão, tamo aqui pra isso. E Tonhão Marrão também voltando, né, fazendo as pazes com a torcida. Então, né, primeiro eu vou falar rapidinho do Sr. Ryan Fitzpatrick, que, né, tem o famoso ciclo de Fitzpatrick, né, que todo mundo conhece, que é o quarterback se machuca, o titular se machuca, ele joga, começa a jogar bem, aí começa a jogar mal, é contratado por outro time e vai nessa infinitamente. Já tem gente falando que ele tem que ser reserva no próximo jogo, também não, gente. A torcida da NFL é empolgada no nível cabuloso, que não é pra tanto, né, o cara tem que manter, tava jogando bem, perdeu a primeira, tá show. E assim, ele não perdeu, a minha opinião, pra mim, o Bucca perdeu esse jogo porque ele fez o primeiro quarto muito ruim, com 3 interceptações, se eu não me engano, no primeiro quarto. Depois ele jogou muito bem, velho. Sim, o segundo tempo, o Steelers não, tipo, a pressão toda foi no primeiro tempo. O segundo ali não teve praticamente jogo. Foi muito mais, o segundo foi muito mais o Buccaneers do que o Steelers. Não, mas não, o segundo tempo foi 17-0 pro Buccaneers, tá ligado? Então assim, o Fitzpatrick, ele tá jogando muito bem ainda, só que aquele esquema, ele fez um primeiro quarto horrível, e isso comprometeu o resto do jogo todo. Também não, como a gente sempre deixa claro, não vamos tirar o mérito dos Steelers, que jogou muito bem. Esse jogo, o Steelers jogou como o Steelers, não como os outros 2 jogos da temporada. E assim, pra mim mostra, se o Steelers continuar nessa pegada, se o técnico dos Steelers, que eu não sei o nome, como é o nome, não lembro? Mike Tomlin. Ele conseguir botar ordem no vestiário, que parece que tava uma semizona ali. É time de ir pras cabeças, tá ligado? Então, o foto do Steelers é que ele continua, né, o Packers e o Patriots, grandes times, pequenas defesas, que tem certas coisas que aquela defesa faz que, meu senhor Jesus, velho, sério, é ridículo. Aquele Art Burns, como aquele cara tá jogando, velho, põe o bem ali no lugar dele, tá ligado, que o cara vai fazer mais coisa. Mas de resto, tipo, foi um jogo bem padrão Steelers. O ataque indo bem, uma boa exploração agora dos 2 wide receivers, tanto o Brown quanto o Juju foram acionados, os 2 jogaram muito bem. Você teve o Ben com de 38 tentativas, 30 foram passes completos. Você teve, por exemplo, o Vance McDonald fazendo aquele touchdown sensacional, que eles derrubam o cara, empurrando a cara dele no chão e só vai até o final, foi sensacional. E meu Jesus do céu, né, velho? Uma prova da defesa do Steelers é aquela jogada que o cara cai no chão e aí ele não derrubou a bola, não foi, em teoria, não tinha sido encostado. Ele simplesmente continuou correndo e a galera parou olhando ele. Sorte que acharam uma falta ali e parou. Mas... E uma falta meio mandrake, mas ok, né? Foi, né? VAR ali foi show, mas beleza. Mas aí eu quero entrar uma coisa que a gente tinha falado agora sobre o Gronk, essa parada de, eu não quero mais, não sei o quê, que foi uma atitude não parecida mais ou menos do Antonio Brown, mas que eu falei da frustração momentânea, que no jogo contra os Chiefs, você viu que ele tava puto na sideline ali, tava falando um monte, tava gritando, não apareceu no treinamento
treinamento, nem na segunda nem na terça, mas a primeira coisa que ele fez quando apareceu na quarta foi dar entrevista, justamente falando que ele tava de cabeça quente, que ele tava puto porque ele perdeu. Porque, mano, você tá treinando, você tá focado ali e o time não sai da maneira que tá planejado, você vai ficar puto, isso é normal. E aí, mano, continuou normal, fez as pazes, entre aspas, e aí voltou, jogou bem, fez o que tem que fazer. E é isso, achei essa a atitude correta, tá ligado? E a outra questão é que, voltando nessa empolgação da torcida da NFL, que é o quê? Atribuir a performance mais ou menos, que não foram performances ruins nos 2 primeiros jogos, reforço isso, não foram performances ruins, atribuir o empate e a derrota pra falta do Le'Veon Bell. Primeiro que um running back não vai fazer diferença nenhuma naqueles 2 jogos, considerando que o primeiro jogo contra os Browns foi, não sei porque o menino Boswell tá errando muito field goal, tá triste ali, mas foi basicamente nisso, o empate. E contra o Chiefs... PS, Cairão tá aí, contrata nós. Cairão da massa. E contra o Chiefs, a gente acabou de falar que é um puta ataque, talvez um dos melhores, se não o melhor da NFL atualmente. E a gente acabou de falar também da defesa cacada dos Steelers. E o ataque jogou bem contra o Chiefs. Então foi basicamente, tipo, o esperado, entre aspas, tá ligado? E principalmente porque... o James Conner, que tá sendo o running back, tá substituindo o Bell, ele tá jogando muito bem. Contra o Browns ele jogou bem, contra o Chiefs ele jogou bem, contra agora ele jogou bem. Contra agora é foda. Contra agora. Contra o Buccaneers ele jogou bem. Agora, tá jogando agora, inclusive. Tô correndo até hoje. E ele foi um cara, tipo, mano, é um cara cascudo pra caralho, tá ligado? Foi um cara que, se eu não me engano, ele teve câncer, uma parada assim. Sim. Voltou agora e o cara tá com sangue no olho e tá indo muito bem. Tanto que, por exemplo, eu até, quando a gente tava falando no nosso grupo aqui das internas, que eu já falei 200 vezes que eu odeio essa jogada de corrida pelo meio. E estavam forçando. E basicamente a última jogada deu um first down pro Steelers. Até, não dá mais, só até ajoelhar na bola e acabar o jogo. Foi ele conseguindo o first down. Fora que marcou touchdown nos outros jogos e tal. Então, mano, parem com essa porra do Le'Veon Bell. O cara já mostrou que não quer jogar, o que ele quer é dinheiro. Já tá sendo um monte de notícia que provavelmente vão tradar ele. Que tradem. E talvez vá até pro Jets, tá mais próximo. E que, tipo assim, o time não depende dele. Como o Ben já falou em entrevista, o time não é só um cara. O time é um time, por isso chama time. Então, tipo, cara, não parem com essa babaquice. E eu tô feliz por ver o time dando uma estruturada nice. E todo mundo ficando bem, e o Juju é foda. Então, pra gente fechar o programa, vamos para a próxima semana. E aqui a gente não vai falar muito, não vamos abrir pra caramba e tal. Basicamente vamos falar o que a gente espera e qual o resultado que a gente acha. Já vamos falar aqui. Quem vai ganhar? Começando quinta-feira com Rams e Vikings. Eu acho que, né? Precisamos falar muito, Bruno? Não, todo mundo sabe que o Vikings vai ganhar. É, tipo isso, né? Assim, vendo o que tá acontecendo, pra mim, Rams na cabeça e o Vikings tomando um sacode gostoso. Tem tudo pra ser uma chapuletada, mas eu não duvido de mais nada, tá ligado? Segundo jogo, Colts e Texans. Um jogo interessante com 2 times que estão aparecendo aí. O Texans tendo que se mexer, o Colts se estruturando. Eu particularmente acho que dá Colts. Eu também acho que dá Colts, mas acho que vai ser... se bobear, empata e vai pro overtime, tá ligado? Na sequência vamos ter Packers e Bills, que vai ser um jogo interessante de se ver, porque são 2 times que estão tentando se organizar para começar a subir. Se bem que eu acho que ainda vai dar Packers. Eu também, mas vai ser um jogo interessante, pegando o retrospecto da última semana. Outro jogo interessantíssimo de se ver, Bears e Buccaneers. Esse vai ser rajada. O Bears começando a engrenar, o Banca tomando esse balde de água fria, o melhor jogador da defesa contra o quarterback que era um dos melhores, já tá começando a ser questionado, né? E aí? Eu acho que, principalmente considerando que o Bears tá vindo nessa crescente, eu acho que veremos a parte 2 do The Kelly Mack Show. Eu vou colocar minhas fichas novamente no Banca, que eu acho que eles vão conseguir conversar e se estruturar. Não que vai ser um jogo fácil, mas eu acho que o Buccaneers ganha. Não, assim, eu acho que vai ser disputadaço e vai ser decidido em detalhe, assim, principalmente porque o quarterback dos Bears é bem marromeno. Mas ali vai ser interessante justamente o embate da defesa do Bears contra o ataque do Buccaneers. Dando sequência, um jogo de conferência, jogo direto, jogo de rivalidade acirradíssima. Patriots contra Dolphins. O Dolphins vindo muito bem, vindo embalado. Patriots vindo questionado. Cara, esse tem
tudo pra ser um jogaralhaço, porque assim, o Dolphins já tá 3-0, então é meio que natural que vai dar meio que uma estabilizada, assim. E o Patriots, quase 100% de certeza, vai vir com sangue no olho, com um pau na mão. Eu acho que dá Patriots, mas tirando a invencibilidade aí do Dolphins, porque a gente sabe que tio Bill, quando tá puto, o cara vem com força. Eu vou apostar no Dolphins, porque eu acho que, além deles estarem vindo empolgados para a caceta, eles têm a parte de rivalidade e eles vão, tipo, segurar para caralho, tá ligado? Pra, tipo assim, vamos continuar aqui, vamos bater nesses malucos e vamos pra cima, tá ligado? E essa é a última vez que eu aposto no Patriots também. Se der errado, vai tomar no cu essa porra. Né? Continuando, Cowboys e Lions. Esse é um jogo incógnita pra caramba pra mim, cara. É. Eu acho que dá Lions, mas considerando, tipo, o que eles demonstraram, como que eles superaram os Patriots no jogo deles, foi muito interessante. E o Cowboys, como é um time regular pra baixo em praticamente todas os quesitos, tá ligado? Então acho que tem tudo pro Lions ter uma vitória com uma certa folga até se bobear. Eu também aposto nos Lions, porque eu acho que agora o time vai engrenar, agora o time vai se acertar, e fora que eu nunca vou torcer pros Cowboys mesmo. Conferência, tá ligado como que é, né? Próximo jogo, Falcons e Bengals, que é outro jogo interessantíssimo, que é o Bengals tentando se reerguer, o Falcons necessitando desesperadamente se reerguer, e eu acho que dessa vez os Falcons vêm pra ganhar mesmo, e, tipo assim, pegar o lugar deles, tá ligado? Sim, eu também acho que da Falcons, por mais que, tipo, mesmo o Bengals sendo rival de divisão, eu acho que, tipo, eu tava achando até da hora o jogo que eles estavam colocando, principalmente nos jogos que eles venceram. Como eu falei, a sinergia, quarterback e os wide receivers estavam muito bem, mas eu acho que o Falcons tava faltando um pouquinho ali pra ser o que a gente conhece, tá ligado? Então, acho que esse jogo tem tudo pra ser, principalmente o Bengals vindo de derrota, tem tudo pra ser o que o Falcons precisa pra engrenar de vez. Dando sequência, Jaguars e Jets. Eu particularmente acho que vai dar Jets pelas cagadinhas que o Jaguars mostrou. O Jets não tá convencendo ainda, mas tá vindo jogando bem, ao meu ver. E eu acho que os Jets vai saber aproveitar justamente essa fragilidade que os Jaguars mostram tanto, sabe? Pois é, tá complicado. Essa pra mim acho que é o mais complicado, cara. Sério mesmo. Porque o Jaguars tem uma puta qualidade, mas meio que entrou num limbo, somente nessa última derrota. E o Jets é um time, tipo, não é um puta time, mas tem tem qualidade, tem chance de vencer. Não sei, velho. Não sei. Vamos dar sequência aí, você pensa mais um pouquinho. Boa. Dando sequência ao próximo jogo, Titans e Eagles. Tirando a parte do clubismo, eu já acharia que daria Eagles, porque os Titans tá começando a se estruturar, tá começando a pegar corpo agora. Só que os Eagles já é um time pronto. O Carson vai ter mais uma semana treinando com o time todo, encaixando, pegando ritmo de novo. Então eu acho que a tendência agora é dar uma leve deslanchada o Eagles, ao meu ver. Eu também acho que vai dar Eagles, mas acho que vai ser um jogo bem disputado, assim. Eu acho que o quesito de placar vai ser parecido com o que foi contra os Colts. Que, como eu falei, o Titans não é o mesmo time do ano passado, não é aquela ladainha toda. Marcos Mariota, o verdadeiro MVP do ano passado, todo mundo sabe o porquê. E eu acho que tem tudo pra ser um jogo bem bacana de assistir, mas eu acho que dá Eagles também. Próximo, Riders e Browns. Eu acho que dá Browns, porque eles estão vindo, estão mostrando aqui veio. E o Riders tá virando cachorro morto. Infelizmente, esse ano vai ser o Judas da galera. Todo mundo vai chegar e vai bater, velho. Infelizmente não, porque tem mais é que se fuder mesmo. Mas o Browns tá vindo no Ultimate empolgou, né, velho? Se perder vai ser, mano, uma parada muito bizarra. Mas... é uma brochada master. Mas como eu falei, tipo, Baker Mayfield tá vindo com a força que ele tem, Jarvis Landry, o time tá bem fechadinho e dá marrons. Próximo jogo, Cardinals e Seahawks. Eu acho que vai dar Seahawks, porque é um time que tá melhor, tá começando a se estruturar bem, e o Cardinals, infelizmente, ainda não mostrou nada muito além, sabe? Pois é. Eu acho que vai ser a pá de cal, talvez, do Cardinals. Acho que eles vão lutar até o último momento. Vai ser aquele jogo que vai, mas não vai no final, tá ligado? O Seahawks vai ganhar ali no detalhezinho. Mas acho que vai ser um jogo interessante também de assistir. Próximo jogo, a batalha dos quarterbacks tiozões, né?
Giants e Saints, só que eu acho que só você ver o que cada um fez na última rodada, eu acho que Saints ganha, não com folga, não com facilidade, mas eu acho que quem leva é o Saints, porque o New York não vai ter time para aguentar principalmente a força que é o ataque do Saints. Porque vamos ver assim, de um lado você tem um quarterback o quê? Top 4, 3 da liga, e do outro lado você tem o Drew Brees, então vai ser interessante mesmo de ver como vai ser. E dos mesmos criadores do meme North Korea Best Korea, nós temos agora o Eli Manning Best Manning também, né? Então veremos como vai ser. Eu queria apostar no Giants, porque você sempre aposta numa zebrinha ali só para dar um show, que vai sempre dá. Mas eu acho que eu vou no Santos mesmo. Chargers e 49ers. Eu acho que, né, pra mim, o Chargers tá vindo já bem, tá vindo jogando, assim, apesar da derrota, tá jogando bem. E os 49ers vai sentir bastante essa saída do Garoppolo. Sim. Agora que o 49ers é um time mais feio, né? Eu acho que o Chargers tem tudo pra sapecar, principalmente considerando que eles jogaram contra o Rams, perderam, mas bateram de frente, não foi fácil pro Rams. Então tem tudo pra eles vencerem mesmo, o Chargers. Steelers e Ravens. Eu vou falar uma parada, mano. Se o Ravens saber ler o jogo e o Flacco ligar o modo MVP dele, tá ligado? Eu acho que dá pra dar uma canseira e dá até pra ganhar o jogo. Mas eu aposto no Steelers justamente, não só pela qualidade do time, mas pelo empolgou que pegou agora ganhando do Bucca. Eu acho que vai ser um jogo principalmente parecido, dadas as devidas proporções, no estilo que foi o Super Bowl do Eagles e Patriots. Aquele show de ataque, tudo que é lado. E vai ser difícil para ambas as defesas, porque são defesas que demonstraram qualidades, principalmente do Steelers no último jogo, que fez um monte de cagada, mas interceptou o Fitzpatrick 3 vezes. E então tem tudo pra ser, aposto no Steelers também. E acho que vai ser um jogo decidido por detalhe, assim, o Boswell errando os field goal, talvez, pá. Mas eu acho que vai ser um jogo bem bacana para um Sunday Night e os Steelers ganham. E fechando a semana 4, Broncos e Chiefs. E vamos falar sinceramente, os Broncos suou um pouquinho com o Joe Flacco, imagina com o Patrick Mahomes, velho. Rapaz. Eu acho que vai ser uma sabugada que vai dar dó, sinceramente. Eu só não acho que vai ser tanto, porque assim, o ataque do Broncos é ok, e como eu falei, a defesa do Chiefs não é do mesmo nível do ataque, mas que Mahomes vai lançar a bola até de costa, vai. E então é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio do Inside the Field. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, mostre para seus amiguinhos e tudo isso. Acompanhe essa próxima rodada e veja só como a nossa análise é precisa. Então é isso, muito obrigado, Bruno. É nóis, tamo aí. Vai Steelers, Antônio Marrom e Juju. Clubismo é pra puta que pariu, né? Ah, imagina. Então é isso, nos encontramos novamente na próxima quinta-feira para falar dessa rodada, da próxima rodada, e é isso aí, tchau! Oh.